Ao mesmo tempo, quero registrar aqui a abertura, declarando aberta a 15ª sessão extraordinária do ano de 2019. Lembrar a todos os senhores presentes e também que acompanham pela internet que é sem ônus para o município, por se tratar de questões regimentais que nós estamos fazendo essa sessão extraordinária, tendo em vista nós temos o orçamento a ser aprovado em matéria específica que terão que ser analisadas em sessão ordinária. Então, gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura da matéria da ordem do dia, tendo em vista que já foram feitos o pequeno expediente e o grande expediente na sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que delibere a matéria da ordem do dia, da 15ª sessão extraordinária. Passo a relatar, senhor presidente, não havendo expediente nem ata para discussão, os processos e requerimentos sobre a mesa, com o seguinte texto: seja concedido ao regime especial ao projeto de lei complementar no 01/2019, de autoria do Executivo Municipal, com a súmula da nova redação ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Porto União, alterando a Lei Complementar número 25, 12 de abril de 2007. Também para votação na sessão de hoje, sobre o requerimento número 55, urgência simples ao projeto de decreto legislativo 25, termo de fomento da PAI, com a súmula homologa o termo de fomento número 14 de 2019, processo 017, termo de fomento celebrado entre o município de Porto União e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Porto União, a PAI, senhor presidente. Para discussão e votação única, o requerimento 51, senhor presidente, que seja concedido de forma regimental a urgência simples ao projeto de lei 27 do vereador Luiz Alberto Pasqualin, com a súmula, denomina a creche localizada no distrito de São Miguel da Serra e núcleo educacional infantil Irmã Lanzarini. Desde que é aprovado, senhor presidente, os requerimentos, o projeto vai para aprovação do parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio, bem como discussão e votação única. Requerimento 51/2019, já lido pelo primeiro secretário, está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Tendo em vista ser aprovado o requerimento de urgência, passamos à votação do parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio. Estão em discussão os pareceres das comissões. Estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado o parecer das comissões. O requerimento aprovado para urgência simples ao projeto de lei 27/2019, o projeto encontra-se em discussão única. Está em votação única. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado, encaminho para a sanção. Senhor presidente, requerimento 53, seja concedido na forma regimental o regime de urgência simples ao projeto de lei número 40, autoria do Poder Executivo Municipal, com a súmula, denomina o Parque do Centenário a obra que está sendo realizada na Rua Professor Weint, bairro Santa Rosa, nesse município, em homenagem ao centenário do município de Porto União. Desde que aprovado o requerimento, senhor presidente, entrará em votação o projeto de lei com a súmula, denomina o Parque do Centenário, bem como a emenda apresentada. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre a emenda apresentada pelo vereador Carlos Rodelli Pinto, também com parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças, Orçamento e Patrimônio. Aprovados esses segmentos, o processo vai para discussão e votação única. Requerimento 53/2019, que seja concedido na forma regimental o regime de urgência simples ao projeto de lei 40/2019, da autoria do Poder Executivo, com a súmula, denomina Parque de Centenário a obra que está sendo realizada na Rua Professor Weint, do bairro Santa Rosa, nesse município, em homenagem ao centenário do município de Porto União. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado o requerimento de urgência. Desta forma, está
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre a emenda. Está em discussão parecer da comissão sobre a emenda. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Foi aprovado parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre a emenda. Tendo aprovado parecer favorável da emenda, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio. Estão em discussão os pareceres das comissões. Estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foram aprovados, tendo em vista o requerimento de urgência já deliberado, o projeto encontra-se em discussão única. Está em votação única. Senhor presidente, apenas para dar um procedimento legal, Vossa Excelência tem uma emenda na qual será votada, consequentemente será aprovada e será denominado o Parque do Centenário, em nome do vereador, ex-vereador, faleceu recentemente, Noélio Luiz Giacomini. Portanto, senhor presidente, queira dar ao vice-presidente a leitura desse processo para que Vossa Excelência possa outorgar esse nome plenamente justificável. Tendo em vista tratar de matéria sobre emenda deste presidente, passo ao vice-presidente para colocar em discussão e votação única. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, pessoal que nos contempla nessa terça-feira. O projeto já lido pelo primeiro secretário está em discussão. Está em votação. Vereadores que concordam, permanecem em discussão. Foi aprovado e passo para a sanção do prefeito municipal. Devidamente votado e encaminhado, já dado encaminhamento para a sanção. Requerimento 52, senhor presidente, que seja concedido na forma regimental, urgência simples ao projeto de lei número 26, de autoria do vereador Cristian Agenor Martins, com a súmula, denomina uma das vias públicas de nossa cidade de Irapuã Caesa Costa Júnior. O requerimento aprovado, o referido projeto de lei, que denomina uma das vias públicas da nossa cidade de Irapuã Caesa da Costa Júnior, tem parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio. Aprovados, discussão e votação única. Requerimento 52, 2019, já lido pelo primeiro secretário, está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permanecem como se encontram. Foi aprovado. Tendo em vista deliberado o requerimento de urgência, favorável, processo 100/2019, projeto de lei 26/2019, com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado. Dessa forma, o projeto encontra-se em discussão única. Está em votação única. Os vereadores concordam, permanecem como se encontram. Foi aprovado, encaminha o prefeito municipal para a sanção. Para a votação em bloco, o processo número 93, referente ao decreto legislativo 23, bem como o processo 94, referente ao projeto de decreto legislativo no 24, com a súmula, homologa termo de fomento número 012/2019, processo número 014/2019, que entre si celebram o município de Porto União e a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos e da Fala, APADAF, com sede no município de Porto União. Processo 94, projeto de lei 24, súmula, homologa o termo de fomento 13, processo número 13/2019, que entre si celebram o município de Porto União e a Associação dos Moradores do Capão Grande. Em bloco, então, para discussão e votação, processo 94/2019, projeto de decreto legislativo 24/2019 e processo 93/2019, projeto de decreto legislativo 23/2019. Ambos em discussão e votação única. Estão em discussão, estão em votação. Os vereadores concordam, permanecem como se encontra. Foi aprovado e encaminho ambos para a publicação. Primeira discussão e votação, senhor presidente. Processo de 92, reforma do projeto de lei 42, com a súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a receber dação em pagamento de bens imóveis para o fim de extinguir crédito tributário dos contribuintes que especifique da outras providências. Processo 92/2019, projeto de lei 42/2019, do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo
a receber dação de pagamento em bens imóveis para o fim de extinguir crédito tributário dos contribuintes que especifique da outras providências. O projeto encontra-se em primeira discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam com o seu encontro. Foi aprovado. Encaminho o mesmo para a segunda discussão e votação. Processo 73, referente ao projeto de lei complementar número 2, súmula da nova redação ao Código de Obras e Edificações de Porto União e da outras providências. O referido projeto encontra-se com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo 73 de 2019, projeto de lei complementar 02/2019, do Poder Executivo Municipal, da nova redação ao Código de Obras e Edificações Porto União e da outras providências. O parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão, parecer favorável da comissão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam com o seu encontro. Caminho mesmo para a primeira discussão e votação. Processo 99, referente ao projeto de decreto legislativo 25, súmula, homologa o termo de fomento número 14, processo 017/2019, que entre si celebram o município de Porto União e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Porto União, APAI. O referido projeto se encontra com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Processo 99/2019, projeto de decreto legislativo 25/2019. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Está em discussão o parecer da comissão. Está em votação. Vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado, encaminho mesmo para a primeira discussão e votação. Senhor presidente, processo 72, referente ao projeto de lei complementar número 1, súmula da nova redação ao Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Porto União, alterando a lei complementar número 25, de 12 de abril de 2007, da outras providências. O referido projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre as emendas apresentadas no projeto. Processo 72/2019, projeto de lei complementar 001/2019, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre as emendas. Estão em discussão os pareceres. Estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado. Encaminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Senhor presidente, finalizada a ordem do dia da sessão extraordinária de número 15. Requerimento 55/2019, bem como 54, encaminho para a próxima sessão para discussão e votação. Encerrada a votação da matéria da ordem do dia, eu gostaria somente de registrar, chegou agora via WhatsApp, com pesar o falecimento de José Xavier de Carvalho. José Xavier de Carvalho era um engenheiro agrônomo da Emater, que trabalhou na carreira aqui em União da Vitória. Então, deixar aqui as condolências e o registro na Câmara dos Vereadores pelo falecimento dessa pessoa maravilhosa que, em vida, fez muito pela nossa comunidade. Então, deixar registrado aqui e que também seja encaminhado ofício de pesar à família. Não havendo mais nada a tratar, nenhum vereador inscrito para a explicação pessoal, declaro encerrada a 15ª sessão extraordinária do ano de 2019. Muito obrigado pela presença e até terça-feira que vem.